Nos conhecemos na escola, mas não sabemos quando. Não lembramos. Nós meio que já nos conhecíamos. Não foi um daqueles momentos inesquecíveis. Nossos irmãos mais velhos estudavam na mesma classe, então acabamos crescendo juntos. Desde pequeno, eu sempre quis ser pai. Nunca imaginei que seria capaz de amar tanto. Quando me tornei mãe, o meu mundo simplesmente se abriu. O que você tá fazendo? Jogando bolinhas de gude? Deixa eu ver as bolinhas. Você sabe os sinais das cores? Cores? Tá, faz vermelho. Preto. O que era único na Emily era que ela vivia em um mundo colorido. Para ela, tudo era bonito, brilhante e divertido. Ela era a completa representação disso. Brincávamos que ela seria uma comentarista esportiva, porque ela comentava constantemente sobre tudo. Ela sempre comentava sobre todos os detalhes. Mas acho que o que eu mais gostava em sua personalidade era a maneira com que ela se relacionava com as pessoas e se preocupava com elas. Emily, qual é a sua cor preferida? Rosa. Será que um dia vai mudar? Não. Nunca vai ser uma cor diferente? Nunca? Não. Meu pai faleceu e conversamos muito sobre a morte. Emily era a filha mais velha e tinha muita curiosidade sobre esse assunto. Ela queria entender, queria saber se iria ver o vovô de novo. Depois que o avô da Emily faleceu, tivemos conversas delicadas e tentamos ajudar uma criança de 6 anos a entender algo que nunca havíamos vivenciado antes. Eu me lembro de conversar sobre onde ele está agora, sobre o plano de salvação e de onde viemos. E ela dizia que tinha muitas saudades do avô. Então, ela parou, olhou para mim e disse: "Você acha que o Pai Celestial sente saudade de mim, já que eu estava com ele e agora estou aqui?" E eu disse: "Com certeza ele sente saudade de você." Aquela era uma manhã como outra qualquer. Estávamos falando sobre como eu nunca precisei usar um despertador, pois a Emily era muito pontual. Nós tivemos que falar que ela não poderia entrar no nosso quarto antes das 7 da manhã. Naquele dia eu acordei e estava me arrumando para ir trabalhar, e era antes das 7. Antes de sair, dei uma olhada no quarto dela. Ela estava sentada na beira da cama, esperando obedientemente dar 7 horas da manhã. Quando abri a porta, ela olhou para mim e depois olhou para o relógio. Eu entrei, sentei ao lado dela, disse o quanto a amava e lhe dei um abraço. E eu não fazia isso todas as manhãs. Mas me pareceu algo normal. Nós sempre íamos para o ponto de ônibus, ela entrava no ônibus e nos despedíamos. E aquela foi a única manhã, de todas as manhãs que a levei até o ponto, que ela entrou no ônibus, mas não se virou para me dar tchau. Me lembro de ter ficado muito triste e pensei, por que ela não me deu tchau? Aí pensei, tudo bem, foi só dessa vez. Recebi uma ligação automática de nosso distrito escolar informando sobre um tiroteio em uma das escolas de Newtown. E foi depois de ligar para o meu marido, que estava no trabalho e ligou o noticiário, que eu soube que o tiroteio tinha acontecido na escola Sandy Hook, onde nossa filha estudava o primeiro ano. E naquele momento, lembro que meu coração acelerou porque eu sabia que era fácil alguém ter acesso à escola e à sala de aula dela. A minha primeira reação foi apenas ansiedade. Então senti a adrenalina tomar conta do meu corpo. Entrei no carro e segui imediatamente para a escola. Quando recebi o telefonema, minha primeira reação foi pensar que havia sido em um outro lugar, outra escola, ou que alguém tinha feito alguma besteira e que não era algo sério. Quando me aproximei da escola, fiquei surpresa com a quantidade de pessoas e de como a situação estava caótica. Meu único pensamento era:
O que será que a Emily está sentindo agora? Eu só ficava imaginando, vendo a Emily, tirando uma foto, enviando para toda a família e amigos e dizendo: ela está bem, e então tê-la em meus braços e levá-la para casa. Me lembro de tentar entender o que estava acontecendo, mas levou horas até que tivéssemos a confirmação de que a Emily não voltaria conosco para casa. E parecia impossível, era confuso. Há pouco tempo ela estava comigo e eu estava com ela. Ela esteve comigo todos os dias durante toda a sua vida. Eu não perdi nenhum momento da vida dela e, de repente, acabou. A minha ligação com ela acabou. E me lembro de ir para o carro, pois estávamos em uma sala grande com várias pessoas o dia inteiro e não tinha tido um momento sozinha para mim mesma. Tinha passado o dia inteiro orando para que ela estivesse bem. Estávamos quietos, chocados com o ocorrido e concordamos que precisávamos fazer uma oração. Foi aí que o Robbie começou a fazer a oração. E uma voz me veio à mente e disse: a Emily está bem. E me veio à mente uma imagem da Emily sendo abraçada pelo Salvador. Não só ela, mas todas as crianças. E quando ouvi as palavras, a Emily está bem, pensei no Salvador a envolvendo com seu amor. E isso me trouxe paz e consolo, pois pensei comigo mesma: ela é amada, ela não está com medo, ela está sendo consolada, pois era o que eu gostaria de fazer e não podia. E eu me senti consolada por saber que ela estava cercada de pessoas que a amavam. Que milagre! Quando eu orei, o único sentimento que tive, e que durou menos de um segundo, foi: eu sei. Estou ciente da situação e sei o que está acontecendo. E eu estou aqui, eu sei. E eu senti um lampejo de esperança antes que tudo desabasse sobre mim novamente. Olhando para trás, consigo ver o quanto esse lampejo de esperança foi importante, pois eu sabia que os dias, semanas e meses seguintes seriam muito difíceis e dolorosos, e precisávamos de algo para nos fortalecer. No dia seguinte, à morte da Emily, recebi uma mensagem que dizia: onde estava o seu Deus ontem às 9:30 da manhã? O que senti naquele momento foi que Deus estava onde ele precisava estar. Senti que Deus estava com aquelas crianças, consolando-as e dando-lhes paz de espírito, que estavam em um lugar melhor e que Deus estava exatamente onde precisava estar. E ele estava comigo, com a minha filha, com as outras crianças e a família delas, e com todos os que permitiram que seu coração fosse tocado em meio àquilo tudo. Ele estava com eles também. É lá onde ele estava. Como mãe, eu confio no Espírito para me inspirar como proteger os meus filhos. Não consigo enumerar quantas vezes evitei que se machucassem ou que passassem por alguma experiência dolorosa. Confio muito nessa intuição e nessa parceria. Acho que a coisa mais difícil para mim foi sentir que falhei como mãe e que não protegi minha filha. Foi-me dado um anjo para que eu protegesse e não consegui fazer nada para impedi-la de ir para a escola. E levou muito tempo para que eu compreendesse o propósito maior de tudo isso. Aquele momento, por mais doloroso e terrível que tenha sido, não define a minha família e não me afasta dela para sempre. Não podemos olhar a Terra ou as estrelas à noite e não perceber que estamos testemunhando um poder que está além da nossa capacidade de compreensão. Nesta vida,
O Pai Celestial nos concede experiências que nos permitem ver isso. Elas podem ser curtas e passageiras, mas Ele nos concede uma oportunidade de ver o seu plano em ação. Tem sido um milagre testemunhar isso e sentir isso em minha vida. O plano dele, para mim e para minha família, é algo contínuo e está em andamento. E ele se comprometeu comigo e deseja que eu me comprometa com ele. Tive uma experiência com as minhas filhas. Eu estava lendo contos de fadas para elas dormirem e eu conversei com elas sobre viver felizes para sempre e perguntei: em quase todos os contos de fadas, alguém morre. O que vocês acham disso? A Samantha disse: Mãe, nossa vida é igual aos contos de fadas. Alguém da nossa família morreu e nós vamos viver felizes para sempre. E foi nesse momento que eu perguntei para ela: por que você acha que viveremos felizes para sempre? E me lembro dela ter me olhado e falado: Mãe, como é que você não sabe? E ela disse: porque somos felizes. Esse foi um momento de aprendizado para mim. Aprendi que não devemos complicar demais, devemos permitir que esses momentos nos proporcionem felicidade. E para mim, isso é um milagre. Um milagre não é uma vida sem dor. Milagre é aprender a lidar com a dor e encontrar a felicidade na dor. Quando ouço as pessoas perguntarem se ainda existem milagres, eu penso em todos os momentos maravilhosos que tivemos com a nossa filha e no quanto ainda nos sentimos ligados a ela. E todos esses pequenos milagres me testificam que sim, milagres existem. Achamos que milagres são apenas coisas grandiosas, mas não são. Podem até ser, mas acho que deixamos de ver o resto. Essa experiência me ensinou a desacelerar e ver todas as coisas belas e todos os milagres que nos cercam e que, às vezes, não damos importância. Embora seja bom orar e trabalhar por nossa proteção e cura física durante a existência mortal, nosso maior foco deve ser os milagres espirituais disponíveis para todos os filhos de Deus.